Olá, amigos, colegas, alunos, mais uma segunda-feira que estamos juntos, uma segunda-feira após o meu aniversário, né, que me fizeram muitas surpresas, fizeram uma baguncinha também, e eu estou trazendo uma pessoa que estava comigo, inclusive, na semana passada, que já é nosso grande conhecido aqui do programa, mas estamos trazendo juntos uma surpresa, uma pessoa especial, uma pessoa que ainda não tinha participado aqui do nosso programa, que é a professora Heloísa Pancotti. Então, eu já aproveito para dizer boa noite aos dois. Boa noite, Seral. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Ana. Boa noite, Heloísa. Boa noite, professor Seral. Boa noite, professora Ana. É uma alegria muito grande, finalmente, estar aqui no IEPREV com vocês. Ai, que bom, Heloísa. E o prazer é todo nosso. Eu quero te contar que o Seral já tinha me falado do seu nome há mais de um ano, e eu queria ter te trazido no congresso do ano passado. No ano passado a gente não teve oportunidade, e esse ano, graças a Deus, agora, embora seja online, você vai estar conosco, né, trazendo seu conhecimento, essa a área que você atua, que também tem umas peculiaridades. Depois, mais adiantado da live, nós vamos tratar disso também, do teu primeiro livro, que eu acho super bacana. E vamos agora, eu vou passar a palavra para o Seral, porque aqui a gente é bem descontraído. E como ele já te conhece há bastante tempo, eu quero que ele apresente você para o nosso público. Seral, que é nosso diretor científico, vai apresentar você para o nosso público do IEPREV. Seral, a palavra está contigo. Maravilha. Então, boa noite aí a todos que nos ouvem, o público de casa, enfim, o público que acompanha as nossas lives. Como a Ana falou, sou um habitué, né? Então me sinto bem confortável aqui. A Ana também, amiga de longa data, querida amiga, então a gente fica completamente confortável aqui. Boa noite, Ana. Boa noite, Heloísa, né, minhas companheiras aí de bancada virtual. É muito bacana esse papo com vocês. A gente já estava também programando isso há um tempo, né? E aí encaixamos essa data aí. Hoje é um dia muito especial, porque o tema é muito bacana, e a nossa convidada, né, assim, estou me sentindo um pouquinho anfitrião também, hoje um pouquinho, né? A nossa convidada, mas sempre, você está em casa. A nossa convidada é a professora Heloísa Helena Silva Pancotti, que é outra querida amiga, é uma jurista nova, enfim, tem feito um trabalho muito interessante, um trabalho muito bacana em algumas áreas em que se trata aí de direitos humanos, diversidade, vulnerabilidades, enfim. Ela tem um livro que decorre do mestrado dela sobre previdência social, e aí como isso se aplica à população LGBTI. Ela tem, enfim, um trabalho de advocacia, enfim, é uma querida amiga de família, né? Sou muito amigo dela, do Luiz Gustavo, o marido dela, o famoso fura live, né? Ele sempre invade as lives, enfim, um pai, amigo. E a gente desenvolveu, né, esse ano, um livro, né? Eu e a Heloísa e o Hélio, um livro sobre limbos previdenciários, perdão, né? A ideia é que a gente vá além do limbo trabalhista, o limbo mais conhecido, né? E essa é a ideia da live de hoje, né? Mas também é importante ressaltar que a Heloísa tem mestrado em Direito, né? E agora está cursando o doutorado em Direito pela UEMP, a Universidade Estadual do Norte do Paraná. Tem uma publicação acadêmica já bem consistente, enfim. Então, a gente tem tido um diálogo bem bacana, assim, um diálogo acadêmico bem bacana. E como eu falei para vocês, né, não sei se todos sabem disso, né? Ela e o marido são amigos bem queridos, assim, conhecem o Júlio, conhecem meu filho. Vira e mexe, quando eles estão em São Paulo, a gente vai almoçar, vai tomar um café, enfim, vai fazer uma bagunça. E eu eles gostam de rock, que é um ponto importante. De rock, né? E assim, é sobretudo dessa maneira que eu fiz amizade com eles, né? Eu conheci primeiro o Luiz, do meio acadêmico, de artigos, enfim, de algum evento, algo assim, nem sei dizer exatamente como, né? É um meio normal, né? Algum evento, alguma coisa assim, aula, livro, alguma coisa bem informal. Mas a gente gosta muito de rock, aí a gente engatou uma conversa muito boa a partir disso, uma amizade muito boa a partir disso. Então, as coisas ficam diferentes, né? Não fica tão formal, não fica aquela coisa de Vossa Excelência, aquela coisa de doutor, tal. Eu não chamo ninguém de doutor, nem de Vossa Excelência, são sempre pessoas, né? A pessoa em primeiro lugar.
e eles são os queridos. A gente acabou, por conta disso, até mais do que o direito previdenciário, nos aproximando muito, né, pela amizade, pela questão pessoal, pela música, enfim, e é isso. E aí as coisas foram se somando, né, prefacei o livro do Luiz, tenho esse trabalho e diversos outros pela Heloísa, e assim a vida vai caminhando, né, graças a Deus a gente vai se cercando de pessoas boas, pessoas com quem a gente pode ter uma atuação bem bacana, né, então é por aí. Então, feita aí a devida apresentação, né, eu vou pedir para a Heloísa agora falar um pouquinho da trajetória do livro, né, se quiser falar um pouquinho aí, enfim, de como esse livro foi elaborado, que eu acho que é uma questão bem interessante para o público conhecer. É isso. Muito obrigada pelas palavras. Propaganda das flores, viu, Heloísa? Quero dizer que as únicas flores que eu ganhei no meu aniversário, dessa vez, você precisa provocar o marido que não me deu flores esse ano. Eu ganhei da Heloísa. Ai. E estão durando, estão durando. Elas são lindas, né? Eu acompanhei na live do seu aniversário, eu vi que você posicionou elas estrategicamente, achei muito carinhoso da sua parte, você merece. É muito Obrigada, gostoso receber flores, né? Muito, sempre. Mas agora eu vou deixar você falar, viu? Que aqui eu não podia perder a oportunidade de mostrar a tua flor. Linda, maravilhosa e resistente, né? Mas veja só, esse livro, que saiu agora pela Juruá, Previdência Social, Limbo Trabalhista Previdenciário e outros casos da prática previdenciária, a história desse livro é muito legal. Porque eu tive a oportunidade de atuar no ano de 2019 como professora de Direito da Seguridade Social na Universidade Estadual do Norte do Paraná, e lá eu tive a oportunidade de tomar contato com o trabalho do Hélio, que era um trabalho desenvolvido na graduação. O Hélio é um servidor do INSS, um rapaz muito esforçado, com um espírito crítico e uma vontade, assim, uma consciência social, uma vontade de ajudar o próximo, uma consciência previdenciária muito atípica, né? E o Hélio me apresentou esse trabalho, que era um trabalho de conclusão de curso. E logo nas primeiras leituras do trabalho ainda muito inicial, eu achei que estava diante de um trabalho especial. E já era minha vontade poder aprofundar a pesquisa do Hélio, e já falava sobre isso com o Serral. E aí, um belo dia, estamos em São Paulo, num desses encontros de café, e eu e o Gustavo, nós estávamos prestes a assistir a peça do David Bowie, e nos encontramos com o Serral, e aí, em um cappuccino maravilhoso, entre um cappuccino e outro, eu discuti essa tese. Eu disse, Serral, eu tenho um trabalho muito bom, o meu aluno mapeou vários limbos no direito previdenciário, e a gente podia desenvolver uma pesquisa mais aprofundada sobre isso. Que você acha? Né? E o Serral, como sempre, topou participar da pesquisa assim que ele defendeu. O Serral e eu nos debruçamos sobre essa pesquisa, apresentamos outros pontos de vista e soluções, e ficou um trabalho muito legal, direcionado justamente para a advocacia, né? E ele vem aí com propostas alternativas e soluções dos principais pontos de desproteção, né? Nossa pesquisa toma como ponto de partida a existência desses limites em que o segurado, apesar de contribuinte do sistema de previdência social, ele fica ali entre a proteção e a desproteção, né? Na nossa conversa, sempre o Serral falava do filme Daniel Blake, né, que retrata muito essa situação de limbo. Talvez depois ele queira aprofundar nesse assunto, mas retrata muito essa situação que nós vivenciamos na prática, nos escritórios de advocacia, que nos deparar com problemas de difícil solução relacionadas tanto
ao contribuinte quanto questões relacionadas à carência, a planos de inclusão previdenciária, né? Não só o limbo trabalhista previdenciário, que acho que é o que mais se pesquisa hoje em dia, mas também limbos resultantes de questões relacionadas à filiação, à forma dos recolhimentos, né? Vácuos legislativos também, ou então disrupturas entre as normas e a realidade social, ou então em decorrência das alterações legais tantas que a gente tem vivenciado, né? A gente vai dormir, a legislação está posta de uma maneira, quando a gente acorda, tudo mudou, né? E que tema então é isso, Luísa. Que interessante o aluno ter mapeado, né? Porque às vezes a gente comenta essas coisas, mas não se dá o trabalho de parar e mapear outros limbos que não aqueles que a gente está mais habituado, né? Sim, sim, professora. Então eu agradeço muito o espaço que você e o professor Roberto me concedem agora para poder apresentar esse trabalho, porque eu acredito muito nesse projeto desde o princípio, sabe? Tive muita vontade de desenvolver esse trabalho em parceria com o professor Serral, porque eu já admirava o trabalho que ele já havia construído de forma muito sólida com relação ao limbo trabalhista previdenciário. E, assim, é um encontro de ideias e de amizades e de vontade, né, de colaborar e de construir aí algumas teses que podem solucionar questões de ordem prática no dia a dia dos advogados. Muito bom. Excelente, na verdade, né? Um tema interessantíssimo, e acho que essa interdisciplinariedade entre o trabalho tributário e previdenciário, eles fazem com que a gente consiga ter uma análise mais rica, né? Eu faço muito isso no âmbito empresarial, mas eu acho que a gente consegue fazer isso também com muita destreza, quando a gente fala das pessoas físicas, do segurado em potencial, do contribuinte, e aproveitar esse conhecimento, inclusive, para trazer um planejamento melhor, a busca de um melhor benefício. Então, eu vou passar a palavra, primeiro quero dar boa noite para todo o pessoal que já está com a gente, Ana Alencar, a Daniele, Manuel Silva, Ana Rosilone, Regina Prado, Neto Oliveira, Rafael Morengue, Carol Esprícigo, Pablo Moreira, deixa eu ver quem mais, Maria Aparecida Naime, Kelly Ferreira, Maria Aparecida Batista, Maria Lúcia, que está sempre com a gente, a Lidiane, a Denise, deixa eu ver quem mais, aqui para não ser injusta, né? A Juliane Penteado, a Adriane Carvalho, Érica Paulino, Renata Pessoa, a Kátia Sueli Mendonça, a Vicky Nascimento, a Wanda, a Rosilene, gente, é muita gente, tem que dar oi para todo mundo. Daniela, a Rosângela, a Fernanda Cedilacé, Fernanda estava sumida, faz tempo que eu não te via. O Anderson já está aí nos comentários também, né? Érica Paulino, Andréia de Paula Rodrigues, a Kênia Araújo, nossos coordenadores do IEPREV, olha, tá o maior sucesso aqui, Maria Inês, Marcela Moraes, a Josiane, Rita de Cássia, o pessoal veio para te ver, hein? Andréia Cristino, porque eu e o Serral, a gente é figurinha meio carimbada, sabe, Luísa? Então, eu tô achando que o pessoal que veio para te ver, eu já vou passar os comentários na tela, mas aí eu vou passar para o Serral. Serral, vamos então falar desses principais limbos, eu vou deixar você numerar eles e daí passar para a Heloísa para a gente começar então a tratar dos mais importantes, pode ser? Tranquilo. Olha, a primeira coisa que é importante falar para a turma aí que nos ouve, né, para a nossa audiência tão querida, só pessoas queridas, muita gente querida aí, enfim, fica até difícil falar todo mundo. A primeira ideia, né, que é importante que o pessoal perceba, é o fato de que existem vários limbos, né, não só um único limbo trabalhista, que é bem conhecido, é claro, que é numericamente muito relevante, talvez seja o caso mais expressivo numericamente, então demanda uma atenção grande, obviamente, mas o que nós temos? Né? Várias outras situações que configuram aí a ideia de um limbo normativo. E o que seria um limbo normativo? Né? Se o pessoal pensar apenas na questão trabalhista, Ana, o que a gente teria? Né? Quem paga a conta? Quem que vai assinar o cheque? Né? A empresa ou a INSS? Ficaria uma discussão muito mais limitada. Quem paga a conta? Trabalhador afastado, incapacitado ou não, enfim,
Essa seria a preocupação. Na realidade, quando a gente traz para um parâmetro mais alto, né, o que a gente tem? A ideia de que limbo é um problema um pouco maior. A ideia de um limbo é uma questão hermenêutica, é uma questão aí de interpretação, de saber qual a norma aplicável, se é que essa norma previdenciária existe, de que maneira ela se aplica. Então, a gente tem aí um quadro bem mais complexo. E tanto que a primeira vez que a Elo falou desse livro e da pesquisa do Hélio, né, em primeiro lugar, da pesquisa do Hélio, assim, ela assim, já percebendo um potencial para a publicação de um livro, a primeira vez eu até tive uma certa dificuldade de compreender o que era a situação, porque a gente vinha de um vício muito grande de entender e conhecer o limbo trabalhista, né? Conhecer o limbo trabalhista, enfim, que de fato é um problema muito sério, ele é bem expressivo. E aí quando ela falou assim, olha, tem esse limbo, esse aqui, num primeiro momento, a gente pode vislumbrar a existência de outras situações. Aí depois, claro, a gente foi destrinchando isso com muita calma, com bastante preocupação, enfim. E aí de uma pesquisa, digamos, de campo do Hélio, né, podemos dizer que é uma pesquisa de campo, porque ele atua na linha de frente do INSS, a gente deu uma roupagem mais acadêmica, uma roupagem com preocupações da advocacia que ele não tinha inicialmente, porque não é, digamos, a atuação dele. Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então, o primeiro recado importante para a turma é o fato de que existem várias perspectivas de limbo. E o que é o limbo, né? Se a gente pensar num filme de ficção científica, o que é o limbo? É aquela situação de que o avião está voando e passa no Triângulo das Bermudas e desaparece. Ele vai para onde? Vai para o limbo. Não se sabe onde ele está, né? Eu estou ali no meio do oceano e abre um portal e o navio vai parar no centro da Terra e coisa que o valha, né? Então, essa ideia que a gente pode brincar, né, que vem da ficção científica, a ideia do limbo, ela é bem expressiva, ou seja, eu não sei onde eu estou, eu não sei qual a norma aplicável, eu não sei aí como aplicar uma norma. E existem várias dessas situações aí de opacidade, como a Heloísa fala, são zonas aí, zonas de incerteza normativa, se há uma norma e como ela cabe, como ela se interpreta, enfim, incongruências, o próprio direito, ele é incongruente. Então, a ideia de limbo, em um primeiro momento, deve ser pensada dessa perspectiva, de que há zonas em que o direito, ele entra nesse portal do Triângulo das Bermudas e vai para algum lugar aí meio esquisito, algum lugar aí que fica desconhecido, né? A gente ilustra muito essa ideia. Quem viu o filme, eu vi que algumas pessoas comentaram aqui, esse filme, Daniel Blake, ele é muito, muito perspicaz para mostrar isso. Embora ele fale do sistema inglês, ele pode ser trazido para cá o exemplo, a vivência. Eu ia falar sofrência, mas sofrência é vetada, né? A palavra é vetada aqui. Essa vivência dos segurados, e lá, um inglês, e aqui, os segurados brasileiras, enfim, dá na mesma. Você não sabe o que se aplica, né? É o auxílio-doença, é o seguro-desemprego, um conflita com o outro e tal. Então, essa é uma ideia muito interessante, porque não se limita ao direito do trabalho. É uma questão que está em vários pontos aí do direito previdenciário. E essa questão também do limbo trabalhista, no nosso livro, também é importante que a gente diga isso, porque as pessoas falam, já é uma coisa velha, já, não tenho por que estudar isso. Mesmo o limbo trabalhista, Ana, Heloísa, público que nos ouve, ele foi muito alterado, ele foi, digamos, reconfigurado a partir da reforma trabalhista, um primeiro elemento normativo novo, nem todo mundo se deu conta, há mudanças em relação a isso, e as medidas trabalhistas emergenciais desse ano também trazem aí vários impactos que ainda não foram devidamente depurados. Então, a gente tem, digamos, um limbo trabalhista número 2, né? Um limbo trabalhista plus aí, porque ele foi aí, ele se tornou mais complexo,
enfim, por conta de elementos normativos novos, né? Posso indicar aí a reforma trabalhista, que é de 2017, mas impacta até agora, e as medidas de legislação trabalhista emergencial, agora de 2020, que também aí são bem complicadas, medidas normativas instáveis, enfim, medida provisória que caduca, impugnada no lugar, depois volta a algo parecido. Então, a gente tem aí, temos aí, de fato, enfim, um bom manancial de coisas que a advocacia previdenciária tem que saber, porque algumas coisas já estão estourando em termos aí de problemas, né, de descobertura previdenciária, como o limbo trabalhista, e algumas outras que decorrem da reforma aí agora previdenciária já vão explodir em breve. Então, a gente fala da reforma trabalhista, da legislação trabalhista emergencial, e, é claro, a gente também identifica muitas coisas da reforma previdenciária. É de novembro do ano passado, então algumas questões ainda, digamos, estão em trânsito. Ela entra em vigor em novembro, a regulamentação em 2020, a partir de agora que as pessoas vão buscar esse ou aquele benefício, essa ou aquela situação, e agora que vai estourar o problema e outros limbos bem interessantes para que a gente converse aí. Tá? Acho que eu falei muito, né, Ana? Não, foi ótimo, eu estava prestando atenção. Eu até coloquei um pouquinho a sua imagem aqui para o pessoal te ver bem, que ele tá hoje, ele tá de barba, você viu, Heloísa? Tem dias que ele tá com barba, tem dias que ele tá sem, e eu tô no ano da barba, então colocou barba, já boto a foto ali, que é para parecer que tá bonito. Mas é que a gente estava dizendo antes, né? Nós podemos nos maquiar, então um dia a gente faz um gatinho, no outro dia a gente põe um batom mais chamativo. Já eles, né? Eles têm que... barba e cabelo. Barba, né? Mas eu tô pegando no seu pé porque, né, você sabe, né? A amizade é tudo, mas a gente não perde piadinha, né, Serão? Tem que dar uma animada aqui na nossa live também. É verdade. Mas então, Será, eu vou passar então para a Heloísa agora para ela contar mais um limbo, porque eu vou fazendo não vou chamar de fla-flu entre vocês, porque vocês vão brigar comigo, né? Mas eu vou fazer quase isso para que cada um vai tratando um pouquinho de uma parte que acha relevante dessa questão do limbo. Essa questão do limbo previdenciário, trabalhista, eu só vou fazer uma ressalva, eu trabalho com SST, Saúde e Segurança do Trabalho, nas empresas, né, junto com o Neto, inclusive, e a gente discute muito essa questão. Nossa, essa questão do limbo e como fica a questão mesmo eu parei o que eu ia falar, porque o Sodero falou que você está bem bonitinho. Eu também distraí. Primeiro, frase aqui. Tem troco aí, viu? Ai, professor Sodero, que honra! Nossa, já ilumina, né, a sala. Nossa, é uma honra. Que bom que ele está com a gente, bem feliz também. Mas agora, voltando, né, a gente trabalha muito com isso e dá muita repercussão, questão de considerar acidente de trabalho, o que não é, o que é, a medida provisória veio, depois a medida foi revogada, como que fica as questões do passado. A gente está até escrevendo, né, Serau, um artigo também, a gente escreveu do seguro-desemprego, agora a gente está escrevendo outro também que tem relação com essas mudanças todas, principalmente nesse período de pandemia, né? Nenhum previdenciarista pode dizer que ficou com tédio na quarentena, né? Meu Deus. Pelo menos tem isso, a gente pode ter ficado com muitas coisas, menos com tédio legislativo. E aí, Heloísa, eu vou passar para você apontar também algumas questões que são importantes na obra, e algumas considerações que você acha que são importantes para o pessoal que está nos assistindo e que vão usar isso no dia a dia deles, às vezes não se dão conta, como vocês falaram, né? Às vezes as pessoas nem se dão conta de outros limbos, e aí é importante você tratar também. Com certeza. A gente pode dizer que o Brasil vem experimentando no sistema de previdência social algumas reformas, né, que a gente pode identificar ali com a reforma trabalhista, ou um pouquinho antes, quando a gente esteve frente à mudança, né, a limitação no teto de gastos, a emenda constitucional do teto de gastos. De lá para cá, a gente vem experimentando modificações assim muito sensíveis, tanto na questão da legislação trabalhista, quanto da
legislação previdenciária, e aí esses limbos, eles vêm pipocando aqui e acolá, e vem aumentando o contingente de pessoas que contribuem para o sistema previdenciário, e quando vão pedir um benefício, quando vão solicitar um benefício previdenciário, se vê face à desproteção. Olha, você não tem direito, ou porque você não tem carência, ou porque as suas contribuições foram vertidas de maneira insuficiente ou extemporaneamente, e aí a gente vem propondo todas essas situações. Eu, Ana e Serral e público, eu sou uma eterna apaixonada pelo direito previdenciário, eu falo isso em todo lugar. Porque o Vitor Souza, que prefaciou esse livro para nós, é bom dizer que nós tivemos a alegria de contar com o prefácio dele, o professor Vitor Souza diz que o direito previdenciário é o direito do afeto. E, de fato, é o direito do afeto. Então, muitas pautas que não conseguem avançar, por exemplo, na área civil, o direito previdenciário vem e regulamenta, como a gente pode dizer que isso aconteceu quando do julgamento da pensão por morte, que acabou por reconhecer as uniões homoafetivas. Nós estamos prestes também a reconhecer uniões simultâneas, né? Também num julgamento que se questiona pensão por morte no STF. Agora, temos pedido no judiciário de salário maternidade reverso, duplo salário maternidade. Então, são questões assim que têm natureza direcionada às mudanças sociais importantes, né? E o campo, eu acho que é o campo fértil para que essas mudanças aconteçam, é o direito previdenciário. A gente, muito embora pareça estar discutindo uma questão patrimonial, nós construímos jurisprudência no direito de família, nós conseguimos regulamentar situações postas na sociedade, mas que estão num vácuo legislativo e onde elas acabam ficando sem cobertura previdenciária, né? Então aí, dentre vários tipos de limbo que a gente pode identificar, podemos dizer, por exemplo, o limbo que vem daqueles planos de inclusão previdenciária, né, do MEI, do segurado facultativo de baixa renda, né? Esse segurado ele pode verter contribuições durante longos períodos e no falecimento desse segurado, a família pode ser surpreendida com o indeferimento de uma pensão por morte por falta de validação das contribuições, porque muitos não se inserem naquelas regras que são típicas para esse tipo de contribuinte e no final das contas, quando se vai até o INSS fazer o pleito de um benefício de pensão por morte, se descobre que todas as contribuições não puderam ser validadas, né? Então, o tratamento, a gente discute muito o tratamento em sede de planejamento previdenciário, né? Porque eu acho que a advocacia previdenciária precisa se apropriar mais do planejamento previdenciário, né? As pessoas têm o costume de chegar para o advogado previdenciarista quando já procurou o INSS, já teve um indeferimento. Então, nós trabalhamos bastante com isso, com o planejamento como um instrumento, porque no caso desses planos de inclusão previdenciária, dos contribuintes de baixa renda, é a necessidade de validação dessas contribuições, e muitos não fazem isso, né? E é muito comum o indeferimento de pensão por morte, porque o contribuinte, o segurado instituidor, não fez as validações, não se encaixava nas hipóteses legais, verteu contribuições insuficientes, né? Então isso, por exemplo, é um dos aspectos, só para falar assim, um pouquinho do que trata o livro, né? E tantas outras questões que nós abordamos aqui. Não é, Serral? Não, excelente. Até vou fazer só uma colocação que o doutor Sodero colocou ali, que vocês estão sempre com análises precisas, que ele está muito feliz em poder ouvi-los. E também quero registrar aqui a chegada da nossa professora Manuela Lebar Benchon, que é servidora do INSS também aqui em Curitiba.
trata com a questão dos tratados internacionais, todas as questões, né, Manu? Tá há tanto tempo no INSS que ela já tem bastante conhecimento total. Mas, principalmente, eu sei que ela gosta da área dos acordos internacionais, já esteve aqui conosco também. Mandar um grande abraço para a Viviane, nossa coordenadora, que chegou agora, a Bruna, que já está aqui há algum tempo, e um grande abraço para todos os meus amigos, afinal, hoje é dia do amigo, né, Serol? Exato. Para o pessoal que está nos assistindo, para os amigos queridos que nós temos, não vou nominar aqui, porque eles sabem quem eles são, então eu não preciso por nomes, né? Mas eu preciso nomear a galera de Araçatuba, porque senão amanhã eu vou ter problema. Então, o meu abraço para os amigos aqui de Araçatuba, Fernanda, Renata, Rafael. Muito obrigada pela audiência, viu? Não, mas é justo, é justíssimo. Eu não vou numerar os meus aqui, mas é porque eles já sabem quem eles são, então tá tudo pois é. Né? Senão dá briga também, né, Serol? Nós dois não damos nome, né? É verdade, o pessoal fica enciumado aí, fica... Enciumado, a gente só fala assim, eles sabem quem eles são, aí dá até um ar assim, nossa, eu sei que eu, entendeu? E aí transfere a responsabilidade para a pessoa, né? Sim. Você que sabe se você é ou não, né? É que aqui nesse caso, Ana, sabe aquele grupo de WhatsApp que tem 3 pessoas? Sei. Então, eu preciso... preciso dizer... Minhas amigas, muito obrigada pela audiência. Aqui agora a gente tem uma pergunta da Mônica, muito bacana, adoro a Mônica também. Ela está falando o seguinte, olha, parabéns pelo tema, muito interessante falar sobre esses limbos. Gostaria de ouvi-los sobre a aposentadoria dos segurados transgêneros e que a lei estabelece regras diferenciadas de acordo com o gênero. É possível utilizar a proporcionalidade nos moldes do que acontece nas aposentadorias da Lei Complementar 142 de 2013, considerando períodos de contribuição enquanto homem e períodos enquanto mulher? Então, aí vou passar essa pergunta aqui para vocês, que é um tema muito interessante. Eu contei para o Serol, já no que eu me formei, eu advoguei um bom tempo para as comunidades LGBT, na época era LGBT só, né? Não tinha o I, agora tem mais, né? O nome é um pouco maior. Eu me perco até para acertar a nomenclatura, mas depois a Heloísa vai me corrigir. Então, eu já atuei e conheço bem essa parte, assim, da sociedade e tudo que eles sofrem, como é complicado esses direitos, as discussões, como que é cada vitória, né? Tudo devagar para acontecer. A gente que está de fora acha que tudo é rápido, mas para quem está vivendo, as vitórias, elas são demoradas, elas são difíceis. Então, eu queria que vocês respondessem a pergunta da nossa colega aqui, a Mônica. Vou até colocar ela aqui na tela, ó, para que vocês possam acompanhar a pergunta dela. Tá, eu posso fazer uma introdução e jogo a bola para a Heloísa? À vontade, você está em casa. Assim, Elô, acho que vai ficar mais legal. Primeiro, assim, retomar algumas coisas que a Elô falou em relação à pergunta anterior, que acho que é legal acrescentar alguns outros itens, né? E depois eu só vou fazer um pitaco aí breve nessa questão da aposentadoria das pessoas transgêneras e depois, enfim, jogo aí a bola para a Elô desenvolver esse tema. Ela é muito, enfim, muito aí renomada nesse tema, então eu vou só realmente colocar um acréscimo aí. Em relação ao tema anterior, né, a questão aí dos programas de inclusão previdenciária e situações parecidas com isso também, que a gente se debruçou sobre isso no livro, nós temos aí uma situação que a gente pode chamar assim de que seja um limbo trabalhista e tributário, talvez. Porque o grande problema aí é a desproteção que é causada pelo novo modelo contributivo, né? Pelo novo modelo contributivo que veio com a reforma da Previdência. Então, esses programas de inclusão, novas figuras no direito do trabalho, nós temos aí uma situação, uma problemática em que isso não é bem equacionado pelo novo modelo contributivo. Já era ruim antes, já era um pouco complicado antes, havia uma desproteção causada pelo próprio direito, né? A ideia aqui não é uma informalidade, uma pessoa que trabalha, enfim, informalmente, uma renda informal, mas pessoas que trabalham dentro do direito, pessoas até, se a gente pensar o contrato intermitente ou a jornada de trabalho parcial, são pessoas que trabalham de modo lícito, de modo regular,
tem até a titulação de empregados, empregadas. Não é, enfim, uma pessoa que trabalha aqui na esquina e faz um bico aqui na esquina. São pessoas que estão totalmente dentro do direito, dentro da CLT. Tem até o carimbo lá de segurados, seguradas, empregados, empregadas. Porém, o modelo contributivo que se instaura a partir da Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência, e mesmo antes já vinha caminhando nesse sentido, mas com a Emenda 103 isso fica potencializado, né, o artigo 195, o parágrafo 14, né, não 414, o que nós vamos ter aí? Uma invalidade da contribuição previdenciária dessas pessoas. Essa pessoa, ela é desprotegida, ela fica em um limbo causado pelo próprio direito. O próprio direito previdenciário fala, você aqui não tem direito. Você recolhe, ou trabalha, recolhe, e isso não vale. Poxa, que absurdo, né? É um grande absurdo, é um limbo aí trabalhista, previdenciário, tributário, causado pelo próprio direito. Não é uma pessoa que está em uma situação de informalidade e não preencheu os requisitos para um benefício. O direito fala, olha, você só entra na antessala, você não vai para a cozinha, não vai para o quarto, você não vai acessar a churrasqueira, você só vem aqui enfim. Essa dinâmica que o próprio direito ocasiona é muito complicada mesmo. É realmente, assim, uma situação que vai exigir um esforço hermenêutico, um esforço, enfim, de que o pessoal procure essas teses, enfim, saiba lidar de um modo mais amplo para provocar o judiciário a partir de uma perspectiva bem diferente. Constituição, princípios tributários, enfim, uma pegada bem diferente. Não é só uma regularização de contribuições, como o pessoal pensava antes lá no artigo 17, parágrafo 7º. É muito mais do que isso, é um raciocínio mais amplo, em termos aí de efeito de confisco tributário, em termos de, enfim, o que são as alíquotas progressivas e assim por diante. A ideia é uma pegada mais completa, né? Então, essas novas figuras do trabalho, o novo modelo contributivo da reforma previdenciária só potencializam essa situação da inclusão previdenciária e figuras que não são de inclusão previdenciária propriamente, mas ficam, digamos ali, à margem, né, uma segunda classe de segurados, né, ou segurados de segunda classe. Isso é potencializado por essas questões novas. Em relação à aposentadoria das pessoas transgêneras, e até um colega aí falou da minha análise sobre direitos fundamentais, esse é o raciocínio, né? Esse é o ponto para analisar essa situação. Seguridade Social, ela tem uma leitura de direitos fundamentais, inegavelmente. Não é só uma questão contributiva, o contributivo faz parte, claro, modelo previdenciário, não assistencial, tem uma questão contributiva, mas a perspectiva central é a proteção social, é a análise pelo viés dos direitos fundamentais. Então, nesse ponto, temos que dar um passo atrás, ou então ir para um outro armário, né? O armário não onde estão os livros de direito previdenciário, mas o armário onde estão os livros de direito constitucional. E nesse ponto, a teoria de direitos fundamentais, ela diz assim, existem direitos fundamentais em geral, para todas as pessoas em geral, mas também existem aí direitos fundamentais que têm uma certa especificidade, eles têm um foco. Eu vou ter um direito fundamental para uma criança de um jeito, tutela dos direitos da criança é de um jeito, a tutela jurídica do idoso, nos direitos fundamentais, talvez seja de um outro modo, porque são situações distintas. O direito previdenciário, o direito como um todo, mas o previdenciário isso fica mais flagrante, ele, quando olha para uma pessoa transgênera, para a população LGBTI em geral, ele não consegue fazer essa leitura. Ele não consegue fazer essa leitura. Ele coloca aqui homem de um lado, mulher de outro, e no máximo ele tenta buscar uma tabelinha de conversão, como se fosse uma aposentadoria especial, e esse talvez não seja o melhor modelo. Não é o melhor modelo. O pessoal discute, aplica a regra da mulher para o homem, do homem para a mulher, mas talvez não seja a melhor solução. É muito simplista, não se enxerga essa realidade, né? Então, a partir dessa dinâmica,
é que tem que ser aí realmente aí se aprofundar a leitura desse ponto. E aí eu passo a bola para a Elô nos brindar com a exposição dela nesse ponto. Muito bom. Só aproveita para falar onde compra o livro, que o pessoal está perguntando. Aí a gente já pode fazer a propaganda onde comprar o livro de vocês, a obra nova, né? Isso. Ó, pessoal, o livro já está disponível, né, no site da editora Juruá. A gente não tem eventos presenciais, enfim, lojas abertas, mas no site da editora Juruá já está à venda, enfim, eles têm entregue assim, tranquilamente no Brasil todo, ninguém se queixa, tem funcionado bem. E, enfim, acho que é o meio mais, eu creio que é o meio mais tranquilo, né, pelo site da editora, tem promoção no site da editora também, então acho que está bem. E a gente vai poder sortear um e-book, será? Vamos, né, Lô? Acho que está tranquilo, né, Lô? Isso, e um físico desse aqui, olha, vamos fazer o sorteio desse livro físico. Melhor ainda. O e-book é do meu lá, a gente já conseguiu o e-book físico. O e-book esse é físico, eu já confundo tudo. Então vamos lá. Pessoal, o e-book sorteio, né? Vamos passar a regra. Ó. O e-book é desse aqui, né, Seral? O e-book é desse aí, do Comentários à Lei de Previdência. Esse eu consigo. Então, nós temos um e-book e temos um livro físico dos dois. Do Limbus. A regra, pessoal, a regra, tá? Eu vou colocando ali, a Bruna me ajuda, que ela sempre vai transcrevendo ali. Printa a nossa tela, mas printa a gente bem bonita, né, Heloísa? O Seral, por favor. Não tá importante, não. Deixa ele. Nós duas bem bonitas. Olha, por favor. Coloca a gente lá no Store do Instagram, para poder contabilizar rápido aqui no final do programa. Marca IEPREV, @IEPREV, professora.Ana Paula Fernandes, prof. Marcos Seral, né? E H. Pancotti, é isso? Isso, H. Pancotti, com 2 T's e I no final. 2 T's e I no final. H. Pancotti. Então não tem erro, pessoal, é fácil. Printa a gente, posta no Stories do Instagram, marca o IEPREV, @IEPREV, e marca lá. Prof. Marcos Seral, professora.Ana Paula Fernandes e H. Pancotti com 2 T's e I no final. Isso aí. Agora, Heloísa, passamos a palavra para você, porque agora o pessoal já está assim, estavam desesperados para saber do sorteio. Muitas mensagens aqui. Como assim? Cadê o sorteio? E vamos excluir a Regina, viu, Ana? Uma última regra aí, vamos excluir a Regina Prado, que ela ganha, todas as semanas ela ganha. Ela e a irmã agora, né? Porque elas brigam comigo, mas nenhuma das duas pode competir mais. Mas vamos lá, então. Com relação à pessoa transgênera, vamos começar do princípio. Como diz meu pai, vamos começar do princípio, né? O que é o transgênero? O transgênero é aquele que não se identifica com o gênero do nascimento, aquele que é representado pelo formato ali do aparelho genital, aquilo que a gente identifica no nascimento. O transgênero, ele vai crescer com a sensação de não pertencimento àquele corpo social, né? Aquele gênero do nascimento. Então, veja só, o problema com relação à população transgênera no Brasil e a sua adequação no direito previdenciário, ela vem de questões muito mais elementares do que essas que nós estamos acostumados a tratar quando a gente fala da população cisgênera. População cisgênera é aquela população que vive bem com o corpo do nascimento, aquela que não sente nenhuma desconformidade, nenhuma ambiguidade com relação ao corpo. Então, veja, com relação à população transgênera, o direito previdenciário vai encontrar dificuldade de adequação, em primeiro lugar, porque essa população tem uma expectativa de vida muito diferente do que a expectativa de vida da população normal, assim, que eu digo, heteronormativa, né? A população em geral. Então, a população transgênera tem uma expectativa de vida que não passa de 35, 36 anos de idade. Então, é muito difícil que uma pessoa trans vença esse primeiro problema para poder se tornar elegível aos benefícios programados.
a colega Valéria, que fez a pergunta sobre o benefício de aposentadoria. Então, Valéria, o ideal seria se nós vivêssemos num sistema normativo mais adequado, estruturado em uma fórmula social que não seja essa de sexo feminino ou masculino. O ideal seria que nós pudéssemos contar com benefícios que levassem em consideração que a expectativa de vida dessa população é menos da metade da população em geral. Mas esse não é o caso. Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar com a legislação que nós possuímos, a legislação que está posta. Assim sendo, nós temos 2 campos teóricos bem delimitados. No Brasil, nós temos teóricos que defendem que a pessoa trans ela tem uma vida pré-redesignação e uma vida pós-redesignação. Nessa vida pretérita, se ela estivesse contribuindo para a Previdência Social, ela teria uma contagem de tempo de acordo com aquele gênero que ela manifestava para a sociedade. E depois ela teria, depois que ela se transformasse, se redesignasse, ela teria contribuições, e aquelas contribuições deveriam levar em consideração aquele gênero que ela expressasse para a sociedade. E aí se estabeleceriam fórmulas assim, divisores ou multiplicadores a depender do gênero que aquela pessoa assumisse. E tem um outro grupo teórico que ele defende que as regras devem ser aplicáveis para o gênero que a pessoa manifesta no momento da aposentadoria. E esse tem sido, esse grupo tem prevalecido na jurisprudência, né? Nós temos casos no RPPS das Forças Armadas. Nós temos no funcionalismo público do Estado de São Paulo 2 jurisprudências importantes, uma relacionada a uma servidora do Ministério Público e outra relacionada a um servidor do SPPrev, um carcereiro, um homem trans. E nos 2 casos, o que prevaleceu foi as regras necessárias para o gênero manifestado no momento em que se requereu o benefício previdenciário. No caso da servidora do Ministério Público, ela já tinha ultrapassado, ela estava quase atingindo a regra necessária para aposentadoria como homem, mas ela se apresentava como uma mulher trans, foi aposentada, administrativamente, inclusive. E no caso do homem trans, funcionário da Segurança Pública no Estado de São Paulo, ele tinha atingido também as regras necessárias para se aposentar como homem e houve o indeferimento do benefício. E aí eu fui me debruçar para tentar entender por que a jurisprudência tinha seguido um caminho diferente dentro do Estado de São Paulo, na esfera administrativa, nos 2 casos que no primeiro momento pareciam semelhantes, né? E aí eu fui me deparar com o seguinte: no caso do servidor da segurança pública, o homem trans é chamado Gil, se chamava Gil, não houve planejamento previdenciário. Então o que acontece? As pessoas elas não estão preparadas para receber os pleitos da população LGBTQIA+. Né? Eles fazem a documentação perante o registro civil, alteram o seu nome e gênero no passaporte, alteram no RG, na carteira de motorista, mas eles se esquecem de transportar essas alterações para os seus documentos sociais, levar isso para os seus apontamentos funcionais no regime a que estão vinculados, seja o RGPS, seja o RPPS, e aí, no caso do Gil, o que houve foi justamente isso. Parte da documentação apresentada no momento da aposentadoria se referia a um homem, Gil, servidor da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E parte da documentação apresentada se referia à mulher que havia passado no concurso, que havia assumido aquele cargo público, né? Então, houve um problema relacionado a planejamento previdenciário, que é muito importante
quando o advogado está lidando com população trans. E só assim, uma informação pode parecer brincadeira, mas a demanda por atendimento de população LGBTQIA+, é um campo muito fértil para atuação previdenciária. Né? Muitas empresas agora, elas estão apostando na representatividade para a recuperação econômica pós-pandemia, porque várias pesquisas apontam, primeiro, que as pessoas estão mais propensas a comprar em estabelecimentos que espelhem a sua representatividade, que representem a sua existência. E segundo, porque a população LGBTQIA+, tem poder de compra e tem apresentado índices de produtividade que são melhores do que a população heteronormativa. Então, a partir do momento em que essas pessoas ingressam no mercado de trabalho, e elas têm ingressado muito, muito rapidamente ocupando postos de empregos, né? É só você verificar aquela página Transempregos, da Márcia Rocha, Laerte Coutinho, Maite Schneider, elas empregam semanalmente centenas de pessoas trans. Quem acompanha no LinkedIn verifica isso. E a partir do momento em que se estabelece um vínculo trabalhista com uma pessoa LGBTQIA+, estabelece-se também uma possível relação previdenciária. Então, o advogado, ele precisa se capacitar para atuar com relação a isso. Então, demandas que a gente não pensaria em atender para a população heteronormativa, que seria, por exemplo, adequação de gênero nos apontamentos sociais, né? Ou no prontuário do cargo desse servidor, no RPPS, são demandas necessárias para atender a população trans. Respondendo a colega que fez a pergunta, a regra aplicável no mundo ideal seria que essas pessoas tivessem benefícios que fossem capazes de atender essa questão, que é a expectativa de vida muito baixa. Para isso, nós só temos no campo da assistência social, porque temos portarias que autorizam a aplicação para a população trans em situação de vulnerabilidade e de incapacidade para o trabalho de natureza grave, nós temos o BPC. Mas, para os benefícios programáveis, vale a regra do gênero que a pessoa apresenta no momento da aposentadoria. Pelo menos é assim que vem caminhando e se consolidando a jurisprudência no momento. Excelente. Na verdade, é até bacana a gente conhecer todos esses posicionamentos para a gente conseguir compreender quando há uma reversão de jurisprudência ou alguma coisa no sentido, até para orientar também, né, como você falou, a falta do planejamento previdenciário para essa população, que eles consigam também se planejar, saber como atingir o melhor benefício. E o Serral falou, quando você estava falando, ele estava dizendo ali que ele já queria pegar um gancho aí num comentário seu, então eu passo a palavra para ele. Ah, você está sem som, peraí. Fui eu que tirei seu som, vou te contar. Nós dois tiramos juntos, vou erguer a mão, vou deixar você. Não, Ana, foi naquela linha do que eu falei no meu comentário anterior, do limbo que também passa pelo tributário, né, pelo trabalhista, essas novas figuras do trabalho, elas não foram completamente aí amarradas pelo direito previdenciário. Então, a gente pode até pensar de modo, né, limbo trabalhista previdenciário, mas as novas figuras do direito do trabalho também, por si mesmas, já têm gerado outros limbos, né? Você tem ali uma pessoa que tem o carimbo de segurado, perdão, de contrato intermitente, mas o direito diz que essa pessoa é empregado, e não, na prática os efeitos são muito diferentes, né? Então, temos aí vários limbos trabalhistas com grande reflexo aí previdenciário, então a gente tem um problemão aí, né? Mas eu já tinha comentado, era para pegar aquele gancho da outra. Desculpa, é que esse chat que você achou aqui dentro é diferente do que eu estou acostumada, aí eu não tinha visto, gostei.
Você já achou um ali. Eu quero aproveitar e, olha, o pessoal está muito animado para o livro. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui já potencializando aqui os vencedores. Então, eu já estou fazendo as listas aqui. E dizer que o pessoal está elogiando muito, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Quem ainda não curtiu, curte a nossa live, compartilha na sua timeline, num grupo que estuda direito previdenciário, trabalhista, tributário, né? Aproveitem essa oportunidade já para compartilhar também, para que a gente possa chegar a um maior número de pessoas. Luísa, eu sei que você tem uma obra, e na tua obra do mestrado, você aborda esse tema. E tem muitas pessoas perguntando, primeiro, que obra é essa, qual que é o nome, onde que compra? E eu queria que você também tratasse um pouquinho, falasse para nós um pouquinho dessa obra e das intersecções que você tem entre essa obra do mestrado e essa obra do limbo que você está tratando agora aqui com o professor Serral. Então, obrigada, Ana. Olha, a obra é essa. Ó, vamos incluir no sorteio que eu tenho aqui em casa, eu posso mandar, tá? Põe mais uma dessa aqui pro público, isso. Mas Previdência Social. Hã? Mas a Regina continua excluída do sorteio. Mas Regina está bloqueada. Pobre Regina. Regina, estão te vetando aqui, querida. Poxa vida. Ela ganha uns 15 livros por ano comigo. Não dá oportunidade, né, Regina, para os outros. Tem gente que é pé quente, né? Muito, né? Mas veja só, esse livro já está na 2ª edição. A Juruá apostou muito nesse livro. Eu fui muito feliz assim na escolha da editora, porque eles me deram a oportunidade de publicar aquela dissertação de mestrado num momento bem complicado assim que a gente estava vivendo na época, e a preocupação com relação à temática era: eu já tinha 20 anos de advocacia, essas pessoas, elas sempre existiram, e não é novidade para ninguém, e eu me preocupava de nunca ter atendido uma pessoa trans no escritório que viesse pedir auxílio para acessar um benefício. E aí o meu marido na época falou: Elô, pesquise um tema que você tenha pouco a ver, assim, que você não seja apaixonada pelo tema, porque a pesquisa precisa vir limpa. Você não pode ter tendência de direcionar a pesquisa para lado algum. E eu escolhi esse tema. E aí eu estarrecida já, de cara, a expectativa de vida da pessoa trans, que é baixíssima, né? E essa semana me chamou muita atenção e me emocionei muito com o relato da Ana Carolina, uma mulher trans de 62 anos. E ela assumiu-se uma mulher trans agora. E aí eu fui ver a entrevista da Ana, é um novo fenômeno no Twitter. E ela dizia o seguinte: eu pude me assumir o que eu sempre fui, eu pude ser mulher hoje porque eu já tinha me aposentado como motorista de ônibus. E ela dizia: se eu não tivesse esperado a minha aposentadoria, eu tinha virado aquela estatística, eu não teria sobrevivido. Então, passou uma vida toda em extremo sofrimento psicológico, né, físico, e aí ela pediu sua aposentadoria. Quando recebeu seu atrasado, o que a Ana Carolina fez? Mudou o nome e gênero na certidão de nascimento, colocou um par de peito e apresentou-se para o mundo. E já uma senhora de 62 anos de idade. Então, essas demandas agora me parece que se apresentam com muita força, Ana e Serral, e público, né, ouvinte, porque as pessoas não querem mais caber em caixinhas, né, as pessoas não querem mais conviver em sociedade sem expressar sua individualidade. E nesse sentido precisamos estar preparados, né? E o campo para a advocacia é imenso. No campo da assistência, por força da portaria número 1 da Secretaria de Direitos Humanos e da Secretaria de Direitos LGBTQIA+, temos determinação para aplicação de todos os benefícios da assistência social em favor da população LGBTQIA+. Então, temos aí essa população toda que sobrevive em situação de rua, em tese, tem impedimento de natureza biopsicossocial e até mesmo de longa duração, para justificar o recebimento de um BPC
por exemplo, ou de outro benefício da assistência social, que seja, que faça jus. No campo da saúde, nós temos um campo muito fértil de demandas por tratamento, tanto transgenitalizador, como harmonizador das feições, né, e como também hormonoterapias, tanto contra o Sistema Único de Saúde, como nos planos privados. Temos ampla demanda por tratamento médico, e aí é um campo de atuação para a advocacia também. No campo dos RPPS, nós temos demandas que ganharam a imprensa, que são demandas relacionadas à cessação de benefícios, aqueles benefícios que são concedidos vitaliciamente para as filhas, né, para as dependentes dos servidores. E aí, no momento em que essas filhas se redesignam como homem trans, os benefícios são cessados. E aí já parte uma disputa judicial, muito comum ali na região de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, zonas portuárias, né, onde os oficiais das Forças Armadas se localizam com mais frequência. Falei sobre isso com a professora Alessandra Minaré, né, porque há necessidade de defender essas pessoas, né, porque existe um posicionamento firmado, uma tese, até a professora Melissa Follman já deu entrevista sobre isso, a professora Maria Berenice Dias, de que no direito previdenciário há que se observar o tempo régio ato. Então, o fato de que a discussão seria: o reconhecimento da identidade trans é o reconhecimento de uma situação que já existia desde o início, ou, para fins previdenciários, o que vale é o gênero que se manifestava à época da concessão da pensão por morte. Isso pode gerar resultado diverso, né? Então, é um campo de atuação previdenciária. Também ganhou a imprensa no RPPS das Forças Armadas, no regime próprio das Forças Armadas, a Maria Luísa, né? A Maria Luísa litigou por 20 anos, porque assim que ela assumiu a identidade transgênero, ela foi reformada. Ela foi considerada incapaz para o exercício da sua profissão. Ela teve impedida sua progressão dentro das Forças Armadas. Ela foi obrigada a desocupar imóvel funcional. E aí nós tivemos a solução desse caso no mês passado, numa decisão brilhante do ministro Herman Benjamin, que a Maria Luísa não pôde ser reintegrada ao seu posto, porque já havia ultrapassado a idade limite. No entanto, ela teve o seu benefício, que foi concedido de forma proporcional e muito aquém daquilo que ela faria jus se tivesse progredido na carreira. Foi concedido no teto máximo possível para uma pessoa como a Maria Luísa, e ela também teve a sua reintegração no imóvel funcional. Então, olha o campo, né? Só numa conversa assim pequena, já tem um campo imenso de atuação previdenciária. Isso sem falar em temas que estão repercutindo muito hoje em dia, que é da dupla percepção de salário maternidade para mulheres em uniões homoafetivas, salário maternidade reverso. Então, temos aí um amplo campo de discussão no direito das pessoas LGBTQIA+. Excelente, Heloísa, muito bom. Olha, o tema é interessantíssimo. O pessoal está até, inclusive, dizendo aqui que a gente tem que marcar uma outra live só para a gente tratar dos casos mesmo, apontar as questões, né? Para quem, às vezes, porventura, nunca advogou com essa parte, mas quer aprender um pouco mais, eu acho que é um tema incrível. Muitas pessoas também falando que estavam inscritas na sua oficina, então avisar o pessoal que não tem problema, porque a professora Heloísa vai gravar, a gente vai disponibilizar todas as oficinas para o pessoal que estava inscrito no congresso também. Seral, agora eu vou passar para você falar mais um pouquinho, ainda tem mais algum tópico ali das questões, você falou que tinha umas questões contributivas, você falou tudo isso, eu vou querer que você fale mais alguma coisinha para a gente antes da gente encerrar. Vamos lá. Não, eu acho que é importante, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar aí para o público, né, que
digamos, tem assim um limbo trabalhista previdenciário segunda fase, né? Vamos brincar assim, tô brincalhão hoje aqui. Eu vou passar no RH amanhã cedo, com certeza. Assim. Não, o RH eu já falei que é só por causa da parede laranja. Não, depois, no fim de tudo, eu vou fazer um grande anúncio hoje aqui. Mas... Não, e o que eu achei mais interessante desse grande anúncio, que é algo que eu quero falar também, é que além da parede laranja, ele veio com a blusa laranja hoje. É verdade, é. Só tem duas cores, Heloísa, só tem duas cores que eu não gosto no mundo, que é amarelo e laranja. Pois ele faz de propósito, eu tenho certeza. Olha, será, se não fosse a cadeira aí para fazer uma moldura, a sua cabeça ia flutuar, assim, ó, porque é laranja com laranja. Pois é. E quando, olha, se você sair com essa camisa e tomar café comigo, eu vou te ignorar, hein? Você não me apareça de laranja. Porque é regra número 1 das pessoas em tempo de live, né? Não coloca a roupa da mesma cor do fundo, porque eu fiquei parecendo uma cabeça flutuante, porque o fundo era preto, a roupa era preta. Não, mas a gente adora pegar no seu pé, Será? Carinhosamente. Tô sabendo. Hoje é dia do amigo, eu tenho que te provocar, entendeu? Tô sabendo. Vai lá, sua vez. O que é importante que o pessoal perceba, né? Limbo trabalhista, já conheço, né? Já fiz vários processos com isso e tal. Será que você conhece mesmo? Será que você está atento às grandes variáveis que existem nesse tema de 2017 para cá, 2019 para cá, 2020? Você está ciente de todas as mudanças? Enfim, então vamos colocar, né? Em 2017, a reforma trabalhista. Então, é um grande ponto, né? Para falar de limbo trabalhista, a reforma trabalhista, ela muda lá, enfim, conceito de tempo à disposição do empregador. Um dos grandes elementos para se discutir o limbo trabalhista previdenciário é o tempo à disposição do empregador. Então, bom, o INSS diz ali que não há comprovação da incapacidade. Então, volta para a empresa e, teoricamente, já está colocado ali, está à disposição do empregador. Mas esse conceito foi drasticamente alterado na CLT em 2017. Você já leva em consideração isso nas suas petições? Você já leva isso em consideração quando defende o segurado no INSS? Será que você está fazendo isso? 2019, pente fino, né? Já vivemos aí alguns anos a cultura do pente fino, não é um programa, é uma cultura bem diferente, né? Cultura é algo que nem carnaval, enfim, Natal, né? Passa a fazer parte do teu repertório de ações, de condutas, de comportamento. Então, é uma cultura de pente fino, né? Indúbio pau no segurado, né? E não pela manutenção da política pública. Então, promoção dos servidores, quem corta ganha, né? Quem corta benefício ganha dinheiro. Então, temos lá os bônus, né, por isso. Então, vejam só, em 2019, nós temos, então, um programa pente fino acentuado e perpetuado. E é claro que eu tenho mais cortes no auxílio-doença, benefícios de aposentadoria por invalidez, e uma dificuldade muito maior de retornar esses benefícios na via administrativa e na via judicial, porque muda o panorama. Então, você já está levando em consideração isso na sua defesa em relação aos seus clientes, às suas clientes, em termos aí de limbo? Você já levou isso em consideração? E esse ano, né, em 2020, é muito importante que a gente aí também leve em consideração que a legislação trabalhista emergencial, editada para atender essa demanda de urgência desse ano, enfim, ela muitas vezes também aí derrapa, né, na curva. Nem sempre ela atende à Constituição, mas aqui há alguns pontos bem relevantes. A Ana é especialista nesse tema, de segurança e saúde do trabalho. Por exemplo, a empresa é dispensada dos exames periódicos, exames médicos periódicos. Entre eles, ela só não é dispensada do exame demissional, e até esse mesmo ainda há como deixar de lado em algumas situações, algumas circunstâncias.
Vejam só, né? Então, o segurado, a segurada, perde ali seu benefício de auxílio-doença e volta à empresa. Quando ele volta à empresa, não há necessidade de um exame médico. Então, como é que eu vou aí configurar um limbo se a empresa, nesse momento, nesse ano de 2020, está dispensada desse novo exame médico? Só com o exame do médico particular, com o médico da rede pública, vai levar isso para o judiciário. Como é que você vai sustentar isso, né? O exame dos médicos particulares, ele é super aí considerado, né? Ele tem peso de pedra, né? Enfim, né? Então, assim, vejam aí, pessoal, vejam aí que há, assim, inúmeros outros pontos de vista novos que, embora seja o mesmo velho limbo trabalhista, ele tem hoje uma configuração totalmente diferente. Então, vou aí tocar um recurso administrativo, é outra configuração. Vou judicializar a questão, é outra configuração. Tá? Então, vejam que até mesmo, né, o surrado, o batido limbo trabalhista, que a gente nem quis dar muita ênfase aqui, quis mostrar outras coisas, ele está mais complexo. Então, ele demanda mais estudo, né? No livro, nós propomos algumas soluções, nós temos aí algumas abordagens, enfim, e é isso, né? Eu creio que é um tema que vocês têm que estar com muita atenção, com muita aí dedicação a esse tema, porque ele numericamente é bem expressivo. Os outros limbos, eles são muito relevantes também, mas numericamente não são tão aí expressivos, né? O limbo trabalhista, por conta de auxílio-doença e benefício por incapacidade, ele tem um alcance enorme, né? A operação pente fino, a gente cogita aí entre 80% e 90% de corte dos benefícios por incapacidade. Então, é muito significativo e, portanto, o pessoal tem que ter uma visão bem completa, a Constituição, convenções da OIT, tem que ter uma abordagem aí bastante diversificada, né? E o que a gente propõe no nosso texto novo aí. Excelente, muito bom, gente. O pessoal está gostando muito. Nós já temos 33 pessoas para concorrer ao livro, que cumpriram todas as regras. Nossa! Eu achei esse número excelente. E aí eu vou, então, fazer o seguinte, para dar tempo de quem ainda, porventura, nós estamos com 86 pessoas ao vivo e só 33 concorrendo ao livro. Então, para dar oportunidade para vocês, eu vou repetir a regra. Printa a gente aqui, posta lá no Stories do Instagram, tá? Não adianta postar no feed, é no Stories, que é onde eu consigo controlar. Aí vocês vão marcar @ieprev, @professora.anapaulafernandes, prof. Marcos Serral e Pancotti, com 2 T's e I no final, que é o sobrenome da professora Heloísa Pancotti. Então, é ainda mais uma oportunidade para vocês. E, enquanto isso, eu vou passar a professora Heloísa para que ela faça as considerações finais, ela fale um pouquinho, outro ponto que ela ache relevante, antes da gente encerrar e depois passo para o Serral. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Eu sou uma fiel espectadora aqui das lives de segunda, admiro absurdamente a professora Ana Paula, o Serral, desde sempre, o Serral faz parte da minha pesquisa, já em razão do livro dele, de direitos sociais, em que ele defende a fundamentalidade desses direitos, né? Que edição que tá, Serral? Na quarta edição já. Quarta edição já, esse livro. Graças a Deus. E aí eu tenho muito a agradecer, porque esse meio do direito previdenciário me propiciou tantas coisas boas e conhecer tantas pessoas a quem eu admiro, e hoje, para mim, a concretização de um sonho, né? Estar aqui diante de vocês, falando um pouquinho da minha pesquisa, com muita alegria, e também farei isso no congresso. A gente já vai marcar, acho que já vou gravar no próximo sábado, salvo engano, a minha apresentação, para que as pessoas que tiveram curiosidade de ter contato com o direito previdenciário LGBTQIA+, possam aprender um pouquinho e ouvir um pouquinho, né? E eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que agora, pós-pandemia, as pessoas
precisam adotar um atendimento mais humanizado no campo do direito previdenciário, começar a se colocar no lugar do cliente, entender as demandas individuais de cada um e as características específicas e apurar a técnica previdenciária mesmo, né? Entender que não dá para atender todos os requisitos de todo mundo a partir de um parâmetro heteronormativo, por exemplo. Com relação ao livro, professora Ana Paula, acho que para falar um pouquinho mais, será que a gente fala, Serau, do tema 245 da TNU? Né? Porque ali no tema... Dá uma pincelada do 245, acho que é bem legal. O tema 245, ele surgiu... houve a citação, né, de uma tese que foi defendida pelo professor Vitor Souza, pelo professor Diego Schuster e pelo maridão, que eu vou fazer a propaganda dele também, né, professor Luiz Pancotti, que eles defendiam a manutenção da qualidade de segurado putativa e privilegiando o princípio da boa-fé objetiva, dos benefícios recebidos por ordem judicial e posteriormente cessados, né? E eles foram citados lá no tema 245 da TNU. Então, esse livro nosso, ele traz também esse arcabouço jurídico recentíssimo. A gente já vinha anotando aqui como uma possibilidade, uma ferramenta em favor da advocacia previdenciária. E, no mais, só tenho a agradecer a todos que estão aqui. Eu não vou conseguir nomear, mas a gente sente o carinho aqui, né, Ana? Que delícia, muito bom participar desse evento. Para mim é uma honra e, assim, até mesmo a realização de um sonho. Muito obrigada, só tenho que agradecer. Imagina, eu que te agradeço, eu fico sempre muito honrada quando você está assistindo a gente, fico sempre muito feliz. Já era para ter te trazido antes, mas acaba que na correria, né, a gente vai deixando de trazer temas interessantes e também convidar novas pessoas, né? E o Serau tem me ajudado muito com isso, me ajudando a escolher outros convidados, trazer um pessoal que também traga matérias diferentes. É tão bacana, Heloísa. Eu estou bem feliz com a tua presença. Ano passado já, quando o Serau indicou para você falar no congresso, eu já tinha ficado interessada, mas a programação estava fechada. Aí, esse ano, quando ele veio ser nosso coordenador, antes mesmo dele falar, foi ou não foi, Serau? Eu disse, olha, sabe aquela moça que você me falou? Que a gente ainda não se conhecia. Daí, depois, a gente foi se conhecendo nas redes sociais, conversando no WhatsApp, e aí foi se aproximando mais e foi muito bacana. A gente se viu no congresso, né? Porque eu estava lá. Você foi... Você e o seu esposo, né? Isso. Mas muita vontade que tivesse a oportunidade da presença esse ano, mas infelizmente não é possível. Mas não haverá, no futuro não faltará oportunidade, né? Para a gente se reunir, confraternizar. E tenho certeza que ano que vem nós vamos fazer um congresso com tudo aquilo que tem direito, já que esse ano a gente foi, né, tolhido aí por uma vontade maior, que eu sempre acredito muito nisso também. São oportunidades, né? São oportunidades. Agora a gente vai poder assistir tudo, porque o problema desse congresso, da forma como vocês delinearam, é que a gente tinha vontade de estar nos 3 lugares ao mesmo tempo, né? É verdade. E agora é possível. Então, tudo tem o lado bom, não é? É verdade. E eu até aproveitando essa oportunidade que a Heloísa me lembrou, para falar que são 42 oficinas e todos vão ter acesso às 42 oficinas. Além disso, nós temos também 42 palestras. Antes a pessoa assistiria apenas um seminário dos 3, e aí um na quinta e outro no sábado, e agora a pessoa vai poder assistir, o nosso participante, ele vai assistir as 42 oficinas por 90 dias, e mais, 42 palestras por 90 dias, e 42 oficinas até 31 de maio do ano que vem. Então, foi a forma que a gente conseguiu conjugar aí, né, para não prejudicar as pessoas, fazer o evento acontecer, até porque a gente já está com muitas coisas já que estavam alinhavadas, muitas coisas pagas, né? E eu agradeço o apoio que eu recebi nas redes sociais. Claro que tem uma pessoa ou outra que não gostou da modalidade, mas muito apoio, muito carinho, muitas mensagens. As pessoas sabem que esse congresso é praticamente a minha vida, né? São 8 meses antes do evento que a gente organiza, toda a equipe fica em prol
aí do evento, então foi um baque para nós também, por mais que a gente tentou fazer o adiamento, a gente tentou manter, não teve condições. E para falar, pessoal, aproveitar antes da gente fazer o sorteio e eu passar a palavra para o Serral, contar para vocês que essa semana tem sala virtual. É um novo projeto do IEPREV. O IEPREV está trabalhando o projeto Sala Virtual. Então, o professor, ele tem um curso menor de 4 horas, são 3 horas de exposição e 1 hora de perguntas. 3 horas de exposição através do Webinar Center e a última 1 hora da sala virtual, já no Zoom, onde os próprios alunos conversam com o professor, têm uma experiência de aproximação, de interação direta com o professor, como se fosse para reproduzir uma sala de aula presencial na sala virtual. Então, muito, muito bacana, tem sido um sucesso. Nós tivemos o primeiro com o professor Jesus Najib, o segundo com o professor Lázari, o segundo com o professor Jeromes, professor Sérgio Jeromes, o terceiro com o professor Lázari, e essa semana a gente tem novamente com o professor Sérgio Jeromes. Nessa semana, a primeira vez foi a questão do cálculo Hoje eu estou errando tudo, gente. A primeira vez foi liquidação de sentença. Isso que dá, eu tenho que falar de improviso. Quando eu vou ler, eu erro. E agora é cálculo da RMI. Pronto, tenho que falar de improviso, não consigo fazer a leitura. E aí vai ser incrível, tem sido uma experiência muito bacana. Entrem lá, www.ieprev.com.br/sala virtual. Nós temos cursos até o mês de setembro. Inclusive, tem um curso meu lá, mas o meu é só em setembro, aprendendo as contribuições previdenciárias, bacana também. Então, não percam essa oportunidade, tá? E aproveitar para... Pode falar, Heloísa, pode falar. Só para contribuir com a sua fala, eu acho que vai ser o maior congresso já visto de direito previdenciário, pelo menos o maior conteúdo, o mais abrangente. Então, aquilo que seria, a princípio, uma dificuldade, eu acho que se tornou uma oportunidade imperdível, porque toda a temática vai ser abordada, um campo imenso, né, de aperfeiçoamento. Ficou um evento magnífico, né? Só para contribuir, eu acho que é uma oportunidade imperdível. E além disso também, doutor, além de tudo isso que eu falei para vocês, que estava na programação, ainda, o doutor Roberto ficou muito preocupado, vocês conhecem como ele é, né? Ele falou, não, gente, vamos pagar professores para vir dar cursos também maiores, cursos de 8 horas, curso de 4 horas no congresso, e aí ele lançou 9 bônus. Então, a gente tem um curso do professor Daniel Machado da Rocha, que está com 16 horas de curso, temos um curso do Roberto, de 4 horas, temos um curso da professora Adriane Bramante, temos um curso da Maria Fernanda Wirt, nós temos curso do professor Savares, a gente tem curso do professor Lázari. Então, lá no bônus, ainda a pessoa vai acessar, além das 42 oficinas, além das 42 palestras, ainda 9 cursos, e vai ter o simulador básico de cálculos do IEPREV disponibilizado por 6 meses. Lembrando que o professor Sérgio Jeromes, né, dá um curso de aproximadamente 1h30 também, ensinando como usar o simulador. Aprenda a utilizar o seu brinde. É quase isso o curso também. Então, a gente tentou reverter em todas as possibilidades e qualidades de produtos que a gente pudesse oferecer para o nosso público, para que ninguém se sentisse prejudicado. Será, a palavra está contigo. Eu falei tanto hoje, né? Me lembrei até que o Sérgio falou no sábado, que eu falo muito. Olha, você acredita que eu escutei isso no sábado? Mas os alunos me defenderam. Se o Sérgio estiver aí, viu, Sérgio? Foi uma cutucada para você. Muita gente no banquinho do RH nessa semana, né? Olha, essa semana o chicote está lá, pegando solto. Eita, atrás de vixe, hein? É por aí. Essa semana foi advertência voando, assim. Tava igual quando eu jogo baralho, entendeu? Legal. Olha, gente, eu queria agradecer toda a audiência, né? Uma audiência alta, aí, um público extremamente querido que está conosco desde o começo. A live foi excelente, um conteúdo maravilhoso. Enfim, nós conversamos super bem sobre o tema. Eu creio que ficou bem claro que há bastante coisa nova e vale a pena, enfim, dar uma olhada nisso com atenção, né? Não é só mais um livro de 200 outros mil que existem sobre o limbo, então tem várias coisas novas, enfim, daí para mais, né? Daí para mais, o direito previdenciário em constante ebulição, o decreto 10.410 traz mais novidades, mais incongruências, então fica novamente o convite
para conhecer a obra, conhecer esse tema. Reforço a questão do congresso. Gente, as coisas mudaram, né? As coisas mudaram, a gente se adapta. Não era o nosso desejo, mas as coisas estão caminhando para isso, né? Enfim, a gente tem essa perspectiva, né? A Thaísa vai entrar no banquinho também. Ela está ali, querendo. Ela está com a receia só pronta, vai entrar no banquinho também. E assim, pessoal, a gente se adaptou, né? O IEPREV fez um esforço tecnológico, administrativo hercúleo, então, assim, na realidade, as pessoas vão ter um ganho, né? Um ganho. Ao invés de assistir esse ou aquele trecho, vão assistir tudo, vai ter à disposição todo, a totalidade do evento. Então, é incrível, né? Incrível. O conteúdo é fantástico, o curso, o congresso todo atualizado com o que aconteceu em 2020, então, assim, imperdível, né? E se for pensar a relação de custo-benefício, o custo foi mantido e o benefício ampliado muito mais, então, não tem, assim, o que dizer, né? Tem que fazer esse congresso, tem que participar, muita coisa boa, não vai ter o cafezinho, o abraço e tal, paciência. O ano que vem, esperamos que as coisas estejam em um ritmo diferente e que a gente possa aí curtir esse lado também. Mas, por enquanto, não é possível, está totalmente fora do nosso alcance, vamos seguir aí o que está ao nosso alcance, né? Ao nosso alcance é a transmissão do conteúdo, uma grande preocupação, todo mundo muito engajado em passar o conteúdo, é de casa, vou gravar no estúdio de casa e tal, o que importa é levar isso para vocês, com grande preocupação, carinho, apreço, respeito, muito respeito. Então, essa perspectiva. Queria agradecer, então, aqui pelo espaço que nos foi concedido para a live. Foi muito bom receber a Heloísa aqui, né? Eu estou sempre por aqui, então, digamos que sou de casa, foi um prazer imenso falar novamente com a Ana e receber a Heloísa, né? E o grande anúncio que eu vou fazer é que é a última live que eu faço com esse fundo laranja aqui, né? Eu vou abandonar o fundo laranja, né? Já chamei o pedreiro, vai derrubar essa parede, então, nas próximas é outra história aqui, para causar uma comoção aí no mundo previdenciário. E todas as pessoas colocarem assim, né? Será não derrube a parede. Amoleça o coração da Ana, né? Eu sei. Vai tentando. Muita gente dizendo que laranja é sinal de prosperidade, viu, Será? O povo está aqui, teve gente que disse que ele ficou charmoso de laranja, já teve gente agradando aqui, ignorei. Falei, nem vou colocar. Nem postou, né? Nem fez a faixinha aí, Ana. Não, falei, esse aqui eu vou apagar. Não, mas olha, só para dizer que foi um prazer enorme, como sempre, né? Inclusive, dizer isso chega até a ser redundante, porque a gente é muito amigo, mas hoje ainda você me trouxe uma pessoa especial, então você está com mais estrelinhas. Você pode ficar com essa parede laranja mais uns diazinhos, tá? Mas só alguns dias, depois não. Eu falei, inclusive, para ele que para visitar ele vai ter que trocar essa parede, senão não vou lá. Muito laranja para mim. Meu Deus! Ó, a Thaís é tanto amiga que ela disse que vai te ajudar a pintar. Eu aguento isso? É um puxa-saquismo, gente, em público, Meu assim? Deus! É totalmente puxa-saca e é recíproco. E pior que eu tenho que aguentar isso ainda, essa reciprocidade que me incomoda. Passa uma mão de tinta nessa parede, Será? Mas tudo bem que eu não me faço ciúme, porque eu e a Thaísa, você tá longe, eu e ela saímos tomar nossos cafezinhos sozinhas também, tá? Então, tamo bem. Gente, eu quero contar para vocês uma coisa boa, tá? Eu acho que foi o maior número de pessoas que postaram até hoje para concorrer ao livro. A gente tem 42 postagens ok. E tem as outras que não estão ok, mas tem que cumprir a regra, né? Nós temos 42 postagens ok. Muito parabéns, hein? O que a gente vai sortear? Tudo que eu já esqueci? Era tanta coisa, peraí. Tem um livro físico da Heloísa. Tem um livro físico de vocês. Tá. 2 livros aqui físicos, peraí. Não, são 3 livros físicos, né? Não, 2, né? Não, são 2 físicos. Isso. O Limbo, né? O teu livro. E esse aqui. Isso. O teu livro e o meu de comentários é virtual. E o teu e-book, o virtual, né? É esse aqui, beleza. olha. Esse aí é o e-book, beleza. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Olha, o que a Viviane postou aqui, ó. Minha filha chegou aqui e perguntou se o titio de laranja estava preso. Por enquanto não, Viviane.
ainda tem muito tempo para acontecer isso, mas por enquanto não. Oxe. Olha, eu tô te falando, segue as minhas orientações, viu? Ah, adorei, adorei. Deve ter sido, ou foi a Helena, eu não sei o nome das duas filhas da Viviane. Viviane, uma é Helena, né? Eu não lembro o nome da outra. Mas olha, já gostei, porque a menina tem uma boa percepção. Desde criança, bem perceptiva. Então vamos lá, agora eu vou pedir para vocês dois, tá? Vou começar com a Heloísa. Heloísa, um número de 1 a 42. 27. 27. Tá. Deixa eu chegar lá, peraí. Eu já fui, de 5 em 5 eu anotei o nome para ficar mais fácil. 27, Aloísio Rodrigues. Aloísio tá sempre com a gente, né, Aloísio? Aloísio. Deixa eu pegar e já apostar aqui ele como o primeiro sorteado. Quem é o primeiro sorteado ganhou qual livro para começar? Quer esse aqui? Do Limbo, isso? Do Limbo, vamos lá. Do Limbo, o livro da live. Livro da live. Então, peraí, Aloísio. Aloísio, você está sempre dele aqui. No meu Instagram. Já vai colocando o teu endereço aqui, Aloísio, que eu já estou marcando você. Aqui, ó. Vou escrever aqui para você, endereço. Para você me passar já. A gente vai ficar bem certinho, tá? Vamos lá. Agora será você, o número... Ó. A gente faz o sorteio, começam as pessoas que não sabem brincar, olha aí, ó. Chamar nosso sorteio de marmelada. Ô, Bernardo, eu vou te pegar, hein? É tudo nosso, Bernardo. É tudo nosso, mas esse livro agora é do Aloísio. É tudo nosso, menos o livro que é do Aloísio. Eu queria te falar que é tudo nosso, mas o livro não. Então, vamos lá, gente. Mas o Bernardo sabe que eu brinco com ele, que é Zé de coração. Agora você, Seral. Vamos lá. Tá, aí acho que a gente sorteia o meu livro, o meu e-book, talvez, para... Tá. Para contrabalancear. Vai lá, o teu e-book agora, dá um número. Número 11. 11, então deixa eu voltar aqui, que a nossa primeira é a Denise. Deixa eu voltar até ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Renata Pessoa. Minha conterrânea de Araçatuba. Ela é uma querida. Ganhadora do e-book. Deixa eu escrever. Não, e que foto mais linda, Renata. Eu nunca fiquei tão bonita num print como esse. Eu vou ser sua fã para sempre. Muito bom. Espera aí que eu vou anotar isso aqui, tá? Ai, meu Deus, eu gostei. Olha, isso é uma pessoa que capricha no print. Renata é parceira, viu? Tá anotadíssima aqui. Renata, participe sempre, inclusive. Sempre que você quiser me deixar bonita no print, participe. A gente podia somar os números, Ana, agora para o terceiro livro, somar os dois que foram... Ótimo. Muito boa ideia. Heloísa, dá um número aí. Eu também quero participar, então. Vai, então Heloísa. Sorteia você, Ana. Não. Eu só posso somar com alguns... Como é que fala? Alguns décimos. Vai, Heloísa, um número. Olha, então, vou seguir o conselho do Seral, 27 com 11, 38. E vou dar 2, então, para ser o 40. Beleza. Pode ser? Deixa eu voltar. Pode ser. 40 agora. Aí vai ser o livro de transgêneros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Seis, 7, 38. Vamos ver se eu consigo abrir do Edi Arnaldo, ver se o dele tá certinho. Edi Arnaldo. Edi Arnaldo. Edi Arnaldo. Tá por aqui, Edi Arnaldo? Edi Arnaldo. Deixa eu pegar e repostar ele aqui. Peraí, deixa eu marcar ele aqui também. Edi Arnaldo. Opa! Deu. Edi Arnaldo, acho que a tua publicação ela não é pública, não estou conseguindo te marcar,
mas tá como ganhador, tá? Coloquei teu nome só sem conseguir te marcar. Pronto. Gente, quantos brindes hoje. Foi muito bom, excelente. Ah, ele tá ali, ó, já comentou que tá feliz. Apareceu. Também, né? Ó, Edi Arnaldo, nosso terceiro sorteado. A Renata, nossa segunda, dizendo que nós somos todos muito fotogênicos, ó. Renata já ganhou muitos pontos aqui. E aqui também o Aloísio, ó. Aloísio, põe teu endereço, endereço assim, rua, casa, CEP, cidade, tudo lá no meu direct, que daí a gente vai encaminhar para você. A Rejane, querida, não foi dessa vez, mas você já ganhou muitas vezes, né, Rejane? Ela estava até me corrigindo, que eu misturei Regina com Rejane, e falei que ela ganhava sempre, era live do meu aniversário, eu não tava falando muito bem com as coisas, misturei as duas, foi o maior fiasco. Mas depois elas me perdoaram. Ó, hoje, o quê? Hoje é meu aniversário de dia? Como é que é? Como é que a pessoa só faz aniversário de dia e de noite? Bernardo, explica isso que eu não estou entendendo. Explica esse teu aniversário aí, que se for teu aniversário, eu já quero dar parabéns agora, né, Serau? Por favor. Acho importante o que eu não consegui entender o que ele disse ali. Hoje é meu aniversário. Eu também não entendi. Explica aí, não. WB. Explica, porque se for, a gente já vai cantar parabéns ao vivo aqui. E então, vou aproveitando para comentar. Heloísa, você está dando aula em quais faculdades? Só para o pessoal que te acompanha aqui já saber. Eu estou vinculada à Universidade Estadual do Norte do Paraná, né? Mas a pandemia interrompeu aí o meu trabalho. E Projures, cursos jurídicos, FADAP, FAP, pós-graduação, vários, na ESA, na OAB, mais assim, atuando na área de pós-graduação. Excelente, muito bom. O Serau, professor aqui da Universidade Federal do Paraná, né, Serau? Opa, tá sem som. Professor na Universidade Federal do Paraná, na graduação e agora também no mestrado e doutorado, e em alguns cursos onde eu sou convidado, enfim, né? E vamos aí. E sempre nosso convidado, só para avisar. Heloísa também, vou convidar ela, vou colocar, não tem na nossa pós uma disciplina de transgêneros, ou mesmo os direitos dos LGBTI, como é que fala? LGBTQIA+. QIA+, Isso. Tá um pouco maior do que na época que eu militava Isso. Mas eu vou convidar com certeza a fazer um aulão, alguma coisa bem bacana. Ó, acabou de chegar o meu co-coordenador aí, ó, junto comigo, professor Rodrigo Sodero, coordenador da nossa pós, aproveitar aqui a oportunidade também para falar para ele já boa noite. Boa noite, professor Rodrigo, que prazer tê-lo aqui conosco. E a gente já vai convidar, né, Rodrigo? Vamos convidar a Heloísa para fazer, quem sabe, uma aula ao vivo, alguma coisa bacana para os nossos alunos, que são temas muito interessantes e nós temos que abordar com toda certeza e tem um apelo social muito forte também. Então, eu quero agradecer a todos vocês, dizer que a nossa pós-graduação está com as matrículas abertas, estamos de vento em polpa, né, com as nossas matrículas, nós estamos com a pós de RGPS, estamos com a pós de militar com regime próprio e previdência complementar, e estamos com a pós do empresarial previdenciário, que também é algo bem inovador. Complementar, o Rodrigo está com um evento incrível para a semana que vem, Semana da Advocacia Previdenciária. Acessem lá na nossa página, na página do Rodrigo, no Instagram, na página do IEPREV, e dá para se inscrever lá, né, Rodrigo? Coloca aí para nós o link para o pessoal ir lá se inscrever. Uma semana inteira da Advocacia Previdenciária, são várias aulas, acho que aulas de 1h, 1h30, né, Rodrigo? E aí o Rodrigo vai trazer professor Sodero, vai trazer o Pitts Neto, o Roberto de Carvalho Santos, nosso presidente, vai trazer o Sérgio Jeromes, acho que eu esqueci de alguém, faltou uma pessoa. Me ajuda aí, Rodrigo. Só feras, hein? Só feras. Só feras, vai ser um encontro incrível, completamente gratuito. Então, mais uma super oportunidade que o IEPREV está dando para o pessoal na quarentena, de estudar com os nossos coordenadores, com os nossos diretores, né? Ali, ó,
Rodrigo já colocou www.ieprev.com.br, excelência previdenciária. Aulas de 1 hora, isso mesmo, vai ser incrível, muito legal. Então, é uma oportunidade. Eu vou contar, eu adoro contar. Gente, em 2 dias que o Rodrigo postou lá, nós estávamos com mais de 800 inscritos. E hoje, nós já estamos com 1.500 inscritos. Então, muito legal, muito bacana. Também nessa quarta-feira, nós temos um aulão de direito militar gratuito para as pessoas que nunca ouviram falar do direito militar, querem saber do que se trata, o que é Forças Armadas, é Polícia Militar, professora Alessandra Minaré, junto comigo. Nós vamos tratar dessas questões, explicar para as pessoas quem é esse público, como que funciona o direito deles, né? Não é RPPS, mas também não é RGPS, se assemelha um pouquinho ao RPPS em alguns momentos, mas a gente vai poder tratar e trazer as peculiaridades do direito militar. Então, a gente tem que aproveitar. Não esqueci não, Rodrigo, o Roberto eu citei. Eu esqueci de alguém. Eu falei do Dr. Sodero, eu falei do Neto, do Jeromes e do Roberto. Quem que eu esqueci? Eu erro ao vivo aqui, depois ele me ajuda. Sérgio, Neto, Sodero, Roberto, Lázari. Ah, meu Deus, esqueci do Dr. Lázari. Estou perdendo o pescoço amanhã. Esqueci do Dr. Lázari, que é nosso coordenador querido há muitos anos. Lázari, querido. Ele também vai estar junto. E aqui, mandar um grande abraço, então, para todos. Gente, é muita coisa boa no IEPREV. Quando eu começo a propaganda, Será, você viu que eu não paro, né? Eu inicio falando das coisas boas que ele estava fazendo. Tem sala virtual com o Sérgio Jeromes essa semana. Tem aulão de militar com a Alessandra Minaré. Semana que vem tem um evento do Rodrigo, da Excelência Previdenciária. Vai ser incrível. Então, a gente está cheio de coisas para vocês, além de um congresso magnífico, reformulado, para atender essa nossa nova realidade, tá? Vou colocar aqui para vocês irem vendo. Heloísa, vou passar a palavra, então, para você se despedir. Não, desculpa, o Serau se despedir, né? Eu pulei ele, depois eu ia voltar para você. Fazer tuas considerações finais, já tinha mais ou menos, me despedido. Só queria deixar um beijo grande aí para todo mundo que nos assistiu. Foi muito legal, uma live muito divertida, né? Demos muita risada, falamos de direito de forma séria, depois de forma descontraída. Foi muito bacana. Um beijo grande aí para todos. Fiquem com Deus. Muito bom, obrigada, gente. E dizer que a gente vai, né, em outras oportunidades, chamar a Heloísa novamente. Adorei, Heloísa, foi muito bacana, tá? E eu tô querendo montar um clubinho feminino para derrubar esses meninos daí. Eu falo brincando pro Serau que eu não ligo muito para esse negócio de cota, né? O Serau sabe disso. Mas agora eu tô pensando que a gente tem que montar um clube feminino, sabe, Heloísa? Eu acho que a gente porque eles estão dizendo bolar, que eu falo demais, eu tô precisando me defender. A gente podia montar um clube da Luluzinha previdenciário aí e fazer frente para os meninos, não? Eu tô achando que a gente tem que fazer, viu? Sobre a live da Alê, o campo é imenso de trabalho, pouco explorado. Parabéns pela iniciativa, né? O IEPREV sempre inovando, sempre trazendo algo a mais. Aliás, eu estou discutindo aqui com o Gustavo, meu marido, da dificuldade de escolher qual pós a gente se encaixar, qual pós a gente se matricular, porque está excelente. A capacitação do escritório inteiro, a gente tem que pensar muito nisso para poder atender a demanda pela nova advocacia previdenciária, né? E o IEPREV, como sempre, impecável. Parabéns. Excelente, Heloísa. E eu vou contar para vocês, tá difícil de escolher mesmo, que é assim, ó, o RGPS tem tudo da reforma, né? Nós temos aí portaria, decreto, tá tudo novo. A IN, em breve, deve ser reformulada também. Então, a gente está vivendo todas essas novidades. Então, a pós de RGPS, ela tá pulsando. Quem já fez, não significa que fez, porque vai ter que fazer de novo, mudou tudo, né? Essa que é a grande realidade. Para os nossos alunos, o que a gente tem feito? Alunos 2019, segundo semestre, 2020, primeiro semestre. A gente está fazendo cursos de atualização, a gente tem 5 aulões de atualização para valorizar os nossos alunos que já estão em curso, para que eles possam acompanhar os acontecimentos. Mas, só para vocês terem uma ideia, nós estamos com a pós de militar com RPPS e Previdência Complementar. Tudo que é novidade, né? Então, a gente tem RGPS com tudo novo, depois a gente tem militar
previdência complementar, nossa, a gente vai trazer investidor, pessoal falando de questões mesmo de tributário em PGBL, VGBL, regime fechado, aberto de previdência. Depois a gente vai ter RPPS. Mesmo com as discussões da PEC paralela que não foi votada, algumas coisas já precisam ser renovadas, tem que entender. E depois a minha pós, que eu brinco que é a menina dos meus olhos, que é o empresarial previdenciário, em que a gente vai tratar tudo de direito do trabalho, previdência e tributo, relacionado com saúde e segurança. Então, a gente vai falar de FAP, cota patronal, SAT, verbas indenizatórias, né? Para quem vai atuar no mundo corporativo, que é difícil uma pós-graduação que não está ligada para a advocacia empresarial somente. No nosso caso, a gente dirigiu para o mundo corporativo e para o advogado que quer dar consultoria nesse mundo corporativo também. Então, eu sou suspeita porque eu sou coordenadora das três, o doutor Roberto insistiu e eu acabei ficando ajudando a coordenar as três, e aí eu tenho um amor por todas, né? Então, é difícil de falar, mas quero dizer que está incrível e não vai ser fácil a missão das pessoas. É igual quando você está assistindo Netflix e tem, assim, qual o melhor dos três. Eu quero ver como é que o pessoal vai decidir, viu? Que tá difícil. Mas é isso, já falei demais, né? Como fui chamada esses dias no sábado. Então, agora eu vou passar para o Serau fechar a live para nós, hein, Serau? Tá, gente. Vamos lá, gente. Olha, uma excelente noite aí a todos, a todas. Foi uma live incrível. A gente tem procurado aqui, sempre que eu posso, eu sugiro para a Ana alguns temas diferentes, não usuais, pessoas que não estão tão na rota, mas merecem esse espaço. Já estamos programando algumas coisas assim para agosto e setembro, né? Sim. Acabamos de fechar aqui, enquanto tínhamos a live, a gente ia teclando aqui, fechamos um palestrante assim, incrível para setembro, um nome que vai surpreender vocês. Enfim, não vou falar mais aqui, para vocês ficarem só de curiosidade, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham tido um proveito muito grande. Eu agradeço muito as meninas com quem eu dividi a bancada virtual. E desejo, então, a todas uma excelente noite, uma excelente semana. Um beijo grande aí. Obrigadão, Serau. Heloísa, tuas palavras de saudação aí. Eu agradeço toda essa energia boa que rolou aqui na live. Agradeço o Serau pela generosidade em compartilhar comigo essa obra, né? Esse lançamento. Ana Paula, muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje e deixar todo mundo com uma mensagem de amor, energia para cima, vamos aperfeiçoar, a gente vai vencer essas dificuldades que a reforma nos trouxe, vamos construir a nova jurisprudência do direito previdenciário, né? Vamos transformar essa dificuldade na oportunidade, vamos construir as novas teses. Um beijo em todos, fiquem com Deus e até a próxima. Excelente, obrigada, pessoal. Para vocês que assistiram com a gente, muito obrigada pelo carinho, né, por esse tempinho da segunda-feira que já é cativo no coração de todos vocês. Na semana que vem a gente volta e a gente tem também um convidado muito querido, o professor Frederico Amado, na segunda-feira que vem com a gente aqui. Pessoal, um beijo para todos. Entrem lá no nosso site, vejam os produtos. Nós temos alguns produtos na loja e muita coisa com conteúdo gratuito para todo advogado previdenciarista. Um beijão, boa noite. Vou pedir para vocês aguardarem que eu ainda vou me despedir de vocês aqui no interior do nosso programa. Beijo.